E aí, nazismo, meu Deus, não, ninguém pode ficar nesse canal, ninguém pode falar com esse cara, eu quero que tire meu vídeo do ar, eu quero, empresa nenhuma quer fazer contato com eles, ninguém quer estar próximo deles, mas aí quando ele fala de racismo, tudo bem, não tem problema ter opinião racista, tudo certo, segue o baile. Por que essa diferença? Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje eu vou falar de uma coisa que rodou a internet, muita gente tá falando sobre isso, muita gente falou e ainda tá falando sobre, que é toda a questão envolvendo o Monark, Flow Podcast, a declaração que ele deu num dos programas que eles fazem, né? E toda a repercussão que veio disso. Você tá se perguntando, Maristela, do que você tá falando? Quem é Monark? Quem é Flow Podcast? O que tá acontecendo? Vou dar um resumo breve. O Flow Podcast é um canal e um programa também de áudio, né? Acho que vai para as plataformas de áudio também, eu acredito. Mas ele é um formato de áudio e vídeo, onde a galera bate um papo, né? É essencialmente um programa de entrevistas, né? Quem comanda o Flow Podcast, comandava até o momento, né? Era o Igor e o Monark. Eles têm o canal é muito grande, muitas pessoas assistem eles todos os dias, né? Todo dia eles estão entrevistando uma pessoa nova, conversando com uma pessoa nova. E aí o canal cresceu tanto, o Flow Podcast cresceu tanto que virou uma empresa mesmo, né? Então hoje eles têm como se fosse uma produtora, os estúdios Flow Podcast. E aí eles têm outros podcasts dentro desses estúdios, né? Dentro dessa empresa. Então eu sei que tem o Vênus, Ciência Sem Fim, Flow Esporte Clube. Enfim, são alguns podcasts que eles têm nesse guarda-chuva da empresa, né? E sendo o principal produto o próprio Flow Podcast. Recentemente, enquanto eu tô gravando esse vídeo pelo menos, né? Igor e Monark entrevistaram Tabata Amaral e Kim Kataguiri. E aí eles estavam conversando sobre, enfim, sobre liberdade, sobre política e tudo mais. E aí tem um momento que o Monark diz que, para ele, liberdade de expressão é uma coisa acima de tudo. Liberdade acima de qualquer coisa. E aí ele acha, por exemplo, que devia ter o quê? Um partido nazista no Brasil legalizado. Isso porque o Monark é nazista? Não. Sim, porque ele acredita que você pode literalmente questionar o que você quiser e você tem que ser livre para expressar isso. É o que o Monark acredita. No dia seguinte a essa declaração dele, as pessoas começaram a questionar como assim, como um cara fala isso, milhares de pessoas, como ele pode pensar desse jeito, como assim, sabe? Um partido nazista legalizado, do que esse cara tá falando. E aí, o que aconteceu foi, perderam patrocínios, muitos patrocínios, muitas pessoas que participaram já do programa deles, pedindo para tirar a sua participação do ar, o seu vídeo do ar. O Flow Esporte Clube, eles iam entrevistar o Monark, nem faz parte do Flow Esporte Clube diretamente, né? Mas o Igor e o David Jones, né? Que os dois que fazem parte, os dois que apresentam o Flow Esporte Clube, iam entrevistar o Zico, que era uma coisa que eles queriam há muito tempo. E aí cancelou, o Zico cancelou também com eles. Enfim, foi uma crise generalizada, ao ponto de foi anunciado que o Monark está fora do Flow, que ele está fora da sociedade, que ele vai vender a parte dele pro Igor e tal, e que o Flow vai continuar, porque é uma empresa muito grande e tal. A empresa como um todo não poderia pagar pelo que ele falou e tal, e tudo mais. Eles chegaram à conclusão que essa seria a melhor solução, foi isso que eles anunciaram pro público. E aí eu não quero conversar nem sobre isso, nem sobre o que aconteceu de fato, porque se vocês quiserem saber mais, como eu disse, muita gente já comentou. Mas pra mim, a questão vai além, assim. Porque o que acontece? Essa história do Monark de liberdade absoluta, ele já falou antes. Inclusive, ele questionou por que, por exemplo, que as pessoas têm problemas com opinião racista. Por que opinião racista é um crime? Não, racismo é ruim, claro, mas outras pessoas têm direito de expressar uma opinião racista. Isso na cabeça dele, porque liberdade de expressão acima de tudo. Então, racismo, o que tem uma pessoa expressar? Ele falou isso já.
E aí gerou alguma repercussão na internet. Ficou por isso mesmo. O iFood acabou saindo do programa, né? Não patrocina mais eles, mas outros patrocinadores vieram. As pessoas que já participaram do Flow não tiveram problema, deixaram lá os seus programas. Outras pessoas vieram participar do Flow. Ninguém se negou a continuar participando e tudo mais, e seguiu o baile. E aí a grande pergunta que ficou no ar foi: por que quando ele fez essa mesma fala de liberdade absoluta, falando de racismo, deu uma falinha aqui, um burburinho, mas seguiu o baile? E aí quando ele fala de nazismo, tudo isso acontece ao ponto de ele ter que sair da sociedade, assim. Por que essa reação social tão diferente para duas falas igualmente absurdas? E aí, pensando nisso, muita gente estava falando, e eu concordo com isso também, sobre o quanto a gente está falando, por exemplo, de uma comunidade de judeus no Brasil, por exemplo, com grana, com influência, que estão muitas vezes por trás de marcas, de mídia, de programas de televisão, de canais de TV, né? A gente está falando, por exemplo, dessa questão do Monark falando de partido nazista no Brasil ter ido parar no Jornal Nacional. E quando ele teve a mesma fala para questões de racismo, passou ileso praticamente, né? Seguiu o baile. Tem toda essa questão, e aí teve uma thread no Twitter onde, é Thiago o nome dele, ele tenta explicar por que na visão dele houve essa discrepância. E aí eu achei interessante o que ele trouxe. Quero bater esse papo aqui com vocês. Vitor, o nome dele é Vitor Ferreira, e ele trouxe a visão dele de por que essa discrepância. O monarca não caiu por pressão apenas da comunidade judaica ou de judeus poderosos, mas porque a defesa da liberdade de ser nazista rendeu-lhe o afastamento, e a defesa da liberdade de ser racista passou batido. Não é só a comunidade judaica que se sente ofendida com o flerte com o nazismo. O mundo todo enxerga como um vilipêndio. Isso porque todo mundo há décadas lê livros, assiste a filmes e visita museus que tratam o nazismo sob a ótica judaica, não sob a ótica nazista. Eu não sou judeu, mas já visitei inúmeros museus do Holocausto pelo mundo. Chorei com filmes premiados que retratam o horror do nazismo, como A Lista de Schindler. Senti embrulho no estômago lendo o Diário de Anne Frank, traduzido em mais de 30 idiomas, entre outras obras. Se hoje eu tenho nojo e considero abjeta a fala do monarca, é porque houve intensa produção cultural, patrocinada em geral por judeus, para que eu chegasse o mais próximo possível de sentir o que foi o nazismo sobre a ótica do povo judeu. O mesmo não acontece com a escravidão. Por não ter condições de patrocinar e, portanto, controlar a produção cultural em torno da escravidão, parte dessa produção foi e é feita sob a ótica de quem escravizou, não de quem foi escravizado. Por isso, há poucos museus dedicados à história da escravidão no mundo. Há várias obras de ficção que retratam a escravidão como algo normal de uma época, como um fenômeno econômico daquele momento da história da humanidade. Não carregam a real dimensão da escravidão que a população negra, nem suas consequências nos dias atuais. Não somos bombardeados por produção cultural capaz de despertar na gente a ojeriza que deveríamos sentir do período e da escravidão. Ao contrário, às vezes produzem até compreensão e identificação com a filha do coronel que era amiga da escrava. Era normal naquela época. Não quero aqui comparar o Holocausto à escravidão. São dois fenômenos abomináveis e incomparáveis que devem envergonhar a humanidade. Estou comparando a produção cultural em torno de cada um desses dois fenômenos. E é aí que o dinheiro faz diferença. Os judeus puderam se organizar e financiar a produção da própria história. Os povos africanos negros não tiveram dinheiro para contar a própria história. É por isso que uma fala racista incomoda menos, infelizmente, que uma fala nazista. E é por isso também que ainda temos uma dívida histórica com a população negra neste país, que até hoje não conseguiu contar ampla e definitivamente a própria história. Ao contrário, há quem lute para apagá-la com o argumento de que somos iguais. Será que somos?
Pois então, ele traz aqui algo muito interessante que é produção cultural massiva. Tem produções culturais de pessoas pretas para falar sobre? Tem. Tem muita coisa, muita coisa. Tem livro, tem quadrinho, tem filme, tem curta, tem, enfim. Mas que alcança a população massivamente, que está em TV aberta, que todo mundo fala, que vai para o Oscar, que vai para salas de cinema, que é amplamente discutido, isso não tem. E aí, é muito importante que a gente diga uma coisa, porque ele trata aqui, o Vitor, ele fala sobre como nós, enquanto população preta, não conseguimos estar nesse lugar, né? E ok, a gente não conseguiu mesmo. Por quê? Porque a gente está falando de um sistema que ainda hoje é racista. A gente não conseguiu porque, ai meu Deus, os pretos, coitados, eles não conseguem, eles não vão atrás. Não. É porque esse sistema, ele continua atuando ativamente para que nós não consigamos dinheiro, poder, para que a gente não consiga se organizar. E a gente está falando também, dentro dessa indústria cultural, de um sistema que está ativamente produzindo conteúdos culturais de massa para normalizar esse período de escravização. Não é só não ter a nossa visão enquanto pessoas pretas. É ter a visão branca bombardeada de forma massiva até para nós pretos. Olha o quanto isso é perverso. Muitas pessoas negras no Brasil, primeiro, não conhecem, né? A gente não conhece a nossa própria história, enquanto um povo afro-brasileiro. E a gente está consumindo uma produção branca, racista, que quer nos dizer que não foi tão ruim assim, não. Tinha brancos bonzinhos, sim, que tinham pretos escravizados na fazenda deles, mas eles tratavam até com amor. Que a mulata, a preta da fazenda, a mucama, ela não era violentada. Na verdade, ela transava com o patrão. E os dois se divertiam muito com isso. Ai, porque o patrão branco se apaixonou pela escrava. Ai, porque a branca, sinhazinha, virou amiga da mucama. Não é assim? Tem novela agora, se você ligar a televisão, tem novela agora, TV aberta, com romance entre sinhá e escravizado. Então não foi tanto sofrimento assim. Foi uma coisa do momento, da época, do período. Quando a gente fala da escravização do povo negro, a gente está falando de sequestro, a gente está falando de tortura, a gente está falando de trabalhar até o corpo não aguentar mais. A gente está falando de tirar o nome dessas pessoas, de tirar a identidade, de tirar elas dos seus próprios países, de tornar a cultura delas crime, separar de pai, de mãe, de filho, de marido. A gente está falando de crueldade extrema. E aí a gente tem a outra crueldade branca desse país, que é fingir que isso não existe, que é recontar essa história como nem foi tão ruim assim. Pensem no quanto isso é cruel, no quanto isso é perverso. É disso que a gente fala quando a gente fala aqui nesse canal, que a máquina do racismo funciona perfeitamente nesse país. Que a instituição do racismo é a que mais funciona nesse país. Porque o Vitor, até para criticar aqui, né, para falar sobre como que o racismo não tem repercussão tão forte, ele coloca mais luz no que nós, enquanto pessoas pretas, não conseguimos fazer, do que no que brancos estão fazendo ativamente. Porque isso não é uma coincidência. Isso não é simplesmente um erro. Ai, porque acabam que suavizam. Não, isso é uma intenção. É para que a gente não lute pelos nossos direitos. É para que a gente não entenda o quão grave é o que fizeram e o que fazem com a gente. É para que a gente não perceba o quanto esse país é racista. É para que a gente não entenda o quanto essa história da colonização se arrasta até hoje. Para que a gente não entenda o quanto ainda nos olham com um olhar de subserviência. Se a gente acha que lá estava tranquilo, lá estava suave, que não era tão ruim assim, como que a gente vai entender o que acontece com a gente hoje? Porque se no período que tinha a escravização do povo preto,
não era tão ruim assim, então agora é fichinha, agora somos todos livres, não é mesmo? Então agora, ó, é cada um por si, Deus por todos, quem não consegue é porque tá moscando, não é assim? E aí de boa ter opinião racista, né? Ou de boa relativizar racismo. Relativizar nazismo não dá, mas relativizar racismo, ele só falou uma bobagem. Quis trazer essa reflexão para vocês, porque ainda falta muito para nós, enquanto população negra, entendermos. População brasileira. A população brasileira precisa entender, né? A gravidade do que a gente está falando quando a gente fala de racismo hoje no Brasil. Esse caso todo do Monark mostrou isso. As pessoas entendem o que é nazismo no Brasil, mesmo não tendo acontecido aqui diretamente, as pessoas entendem. Mas quando a gente está falando de um país que mais escravizou a população preta no mundo, aí as pessoas não entendem o que racismo é. Bom, vou encerrar por aqui, quero saber a opinião de vocês, tô lendo tudo aqui, os comentários, tá? Se inscrevam no canal, ativa o sininho para notificação de vídeo novo, vídeos novos toda quarta e sexta-feira, e toda segunda tem live para vocês. Segunda às 8 horas da noite, eu e a Natália estamos aqui para conversar com vocês, para bater aquele papinho maroto, tá bom? Então tá bom, espero vocês lá. E seja membro do canal, que tem live exclusiva para membros, você sabia disso? Para fazer aquela fofoca marota, discutir coisas da atualidade, dar opinião para vocês de coisas que a gente não consegue dar aqui. A gente tem live para membros, enfim. Seja membro, apenas R$ 7,99 para você ser membro aqui do canal por mês e ficar mais pertinho da gente e ajudar a gente também financeiramente a manter esse belíssimo canal para vocês ativo e lindo, tá bom? Agora sim, beijo, até a próxima. Tchau!